qual é o sentido de liberdade? Que tipo de liberdade Adão possuía? Depois da vinheta eu quero te responder essas duas perguntas. Fica comigo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo ao meu canal Ministério Ricardo Santos. Continuando aí uma série de vídeos que estamos produzindo para falar acerca da origem da raça humana e do ser humano, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Falamos já sobre racionalidade. No segundo vídeo falamos aí sobre a socialização ou a sociabilidade humana. Na temática acerca dos atributos do ser humano, hoje nós vamos falar sobre a liberdade humana ou o homem como um ser livre. E aí eu começo falando sobre o sentido de liberdade de uma maneira que possa aí ser bem inteligível para vocês. E partindo da consciência como elemento fundamental que distingue o ser humano dos outros seres humanos. A consciência, ela vai permitir o desenvolvimento do saber e da racionalidade humana, e falamos um pouco sobre racionalidade. A consciência é fundamental porque ela vai não apenas guiar o ser humano, mas fazê-lo lembrar do seu aspecto moral, e como consciência moral, não apenas uma consciência racional e lógica o ser humano possui. Essa consciência moral é a faculdade que lhe permite observar a própria conduta e julgá-la, isto é, de formular juízos sobre atos passados, sobre atos presentes e sobre as suas intenções futuras. Ao falarmos do verbo julgar, estamos dizendo que ao ser humano foi-lhe dado a capacidade de atribuir um valor ou um peso para cada coisa que se apresenta. Somente depois que o ser humano ele julga, ele vai ter a condição, ou vai ser lhe dada a condicionalidade de fazer escolhas entre as circunstâncias possíveis. Suas ações, o seu próprio caminho na vida, e é justamente essa possibilidade que é dada a cada indivíduo, ou seja, que Deus deu a cada indivíduo de fazer as escolhas e de tomar decisões, é que nós aí chamamos de liberdade. Então, a liberdade é a decisão em que o ser humano ele toma, baseado nas escolhas que ele faz. O ser humano dotado de liberdade foi criado assim no Jardim do Éden. Então, Deus criou Adão e toda a raça humana possui liberdade para escolher e para tomar decisões. Mas no que diz respeito, então, Ricardo, a Adão, o primeiro homem criado do relato de Gênesis, que tipo de liberdade ele possuía? Se foi criado como um ser humano livre, que tipo de liberdade, afinal, ele possuía? Então, com base e usando como referência um compêndio de apologética
publicado pela editora Cultura Cristã, do autor chamado François Turretini. Ele cita alguns elementos importantes e que vou usar como referência para a gente entender e descobrir qual era o tipo de liberdade que Adão possuía. Ele vai dizer que ao homem pode ser visto em 4 estados. O primeiro, o instituído de natureza. O segundo, o destituído da presença de Deus. O terceiro, o restaurado pela graça de Cristo. E o quarto, o designado para a glória futura. Uma vez que esses 4 estados fazem parte da natureza humana e do processo do ser humano em sua relação para com Deus e para com Jesus Cristo, ao homem também é dado 4 tipos de liberdade. E existe, na verdade, 4 tipos de liberdade e que ao ser humano, que Adão, possuía 3 tipos. Na verdade, esses 4 tipos de liberdade, delas, então, sendo aí 3 relacionadas a Adão. A primeira liberdade é a da independência. Esta pertence única e exclusivamente a Deus, como o primeiro ser, e se opõe às necessidades de dependência que pertence a todas as criaturas. Ou seja, esta liberdade de independência diz que Deus não depende de nenhum outro ser, não apenas para existir, mas também para a escolha, para fazer escolhas e para tomadas de decisões. Ele faz, ele age, ele escolhe, ele determina por si próprio. Deus é independente. A segunda liberdade é a liberdade de coação, pela qual o homem, livre de coação, age espontaneamente e sem embaraço, ou seja, ele não está sendo coagido a fazer determinada coisa, ele não está sendo impelido, forçado a tomar decisões. Aqui, liberdade de coação. A terceira liberdade, o terceiro tipo de liberdade é a liberdade de necessidade física. Uma liberdade racional, de necessidade bruta e física, pela qual o homem age livremente, com base em escolha, e não por instinto bruto ou impulso cego, como são os seres inanimados ou os seres irracionais. O homem possui liberdade física, de necessidade física. O quarto tipo de liberdade é a liberdade de servidão, pela qual o homem não está sujeito a nenhum jugo, seja do pecado, seja da miséria. A liberdade de Adão não era a de independência, pois se ele tivesse a liberdade de independência, ele teria se tornado senhor de si mesmo. E porque ele tinha que estar perene em sujeição, como criatura a seu Criador. Em outras palavras, se Adão ele tivesse a liberdade de independência, ele tomaria o lugar de Deus e rejeitaria a sua sujeição. Como criatura, ele estava sujeito a Deus e era servo do seu Senhor. Ele não possuía a liberdade de independência.
não era também uma liberdade de uma vontade indeterminada pelo intelecto prático, pois isso teria transformado ele em um ser com um apetite irracional, de modo que teria buscado o mal para fazer o mal, ou seja, o mal com o mal. Mas havia então 3 tipos de liberdade que Adão, o primeiro homem, ele foi criado. Então, o primeiro, daquelas 4 que nós citamos, o primeiro tipo é de coação. Adão, ele era livre de coação, ou seja, ele não estava sendo forçado a nada. Ele não estava sendo impelido, impulsionado, obrigado a fazer nada para Deus ali no Jardim do Éden. O segundo tipo de liberdade é de necessidade física. Ou seja, ele agia livremente com base nas suas escolhas e não tinha um impulso cego, não tinha um instinto cego. Ele sabia o que estava fazendo, quando fazer, como fazer e por onde fazer. Essas 2 liberdades, a de coação e a de necessidade física, constituía a liberdade essencial de Adão. O terceiro tipo de liberdade que Adão possuía, e esse tipo de liberdade, antes da queda, era a liberdade de servidão. Ou seja, ele não estava sujeito ao pecado e à miséria. Esta era uma liberdade condicional. Estas, então, pertencem ao homem em qualquer estado constituído. A liberdade de coação, a liberdade de necessidade física. Essas 2 como liberdade essencial. A liberdade, então, de servidão, o homem deixou, então, de possuir, porque diz Paulo que o homem se tornou escravo do pecado, justamente porque o primeiro Adão, ao cair, possibilitou a condição de toda a raça humana ser participante da sua natureza pecaminosa e do seu ato praticado ali em desobediência a Deus no Jardim do Éden. Assim sendo, as 2 que pertencem e que é constituída como liberdade essencial, ela vai ter também 2 características: a de escolha e a de vontade. De modo que o que é feito pode ser por um juízo prévio da razão, seja espontâneo e também premeditado. E aí, antes de terminar este vídeo, faça uma distinção para que você possa compreender entre vontade e desejo. A vontade é a determinação ou o sentimento individual que uma pessoa tem em escolher praticar ou mesmo deixar de praticar alguma coisa. O desejo nada mais é que um impulso em que esta pessoa tem para a realização de determinada vontade. O desejo é um impulso para a realização de determinada vontade. Então, o
ser humano possui uma liberdade de escolha e de decisão baseado aí nas características de vontade, e dessa vontade ele foi justamente pego em despertar o desejo para a realização, para cometer o ato de desobediência a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho de notificação. Eu espero você nos próximos estudos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu ministério.